vemos que o Senhor Jesus Cristo exortou com muito apreço para que mantenhamos as nossas mãos firmes no arado, resignados na presença do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, cumprindo o chamado, fazendo a obra de Deus, o trabalho. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E esses ceifeiros precisam ser revestidos de poder. Esses ceifeiros precisam ser revestidos de consolo, de capacitação, para poderem, de certa forma, dar crescimento qualitativo e quantitativo à Igreja de Cristo. Mais qualitativo do que quantitativo. Porque quanto mais, porque são poucos os que querem um aprimoramento mais pleno do Espírito Santo. Existem igrejas que são lotadas com muita quantidade, mas o nível de virtudes espirituais, com os frutos do Espírito, são muito poucos. E são estes frutos e as qualidades morais do Espírito de Cristo é que menos são encontrados no meio do povo de Deus. Existem mais pessoas impactadas com a emoção da presença do Espírito de Deus, mas pouco cheias da presença do Espírito de Deus. Isso é muito profundo. Então vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo promete que os que conhecem o Senhor Jesus Cristo vão ser servos, vão ser servidores, vão ser dispenseiros, mordomos, para dar continuidade à mesma obra que ele realizou. Entenda que o Senhor da vinha enviou o seu filho, o seu próprio filho, dono, herdeiro, primogênito, herdeiro, para a vinha. E agora o filho do dono estava enviando quem? Os 12 apóstolos para dar continuidade à obra. E com certeza eles observaram todos os sofrimentos e a resistência que muitos ali desencadearam contra o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor da vinha, e eles pensavam como encarar a ordem de ir para a vinha e cumprir a ordem do Senhor. Mas o Senhor aqui lançou uma promessa. Ele não falou isso aqui em vão. Ele está dizendo que vocês farão obras maiores que as minhas. E quando olhamos ao longo de toda a trajetória da igreja, nós vemos que os apóstolos levaram para uma gama muito maior de pessoas a regiões mais distantes, geograficamente falando, e até sinais em quantidade maiores do que as do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos só não realizaram a obra que o Senhor Jesus Cristo assim realizou, pois ninguém pode fazer a obra que o Senhor Jesus Cristo fez e efetuou na cruz do Calvário, porque somente Deus, o perfeito, pode efetivamente apagar pecados. O apóstolo Paulo se entregou como libação pela pregação do Evangelho, mas essa obra não se compara ao que o Senhor Jesus Cristo fez, e destruindo e desfazendo pelo seu sacrifício perfeito as obras do diabo e a obra do pecado. Então, pelo Espírito de Cristo, o próprio Cristo serviu ao Pai e agradou ao Pai. Esse é o meu Filho amado em quem me alegro, em quem me comprazo. Bem assim também os apóstolos, os discípulos e até os dias de hoje, aqueles que levam o Evangelho, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que estão se santificando, sentindo nojo do pecado, também estão servindo e alegrando o coração do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa compreensão do serviço, essa compreensão da obra e do trabalho tem que ficar na nossa mente para podermos entender algo que o Senhor Jesus Cristo vai falar no final do capítulo 14, que talvez algumas pessoas fiquem em dúvida acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas veja no versículo 14, que tem gerado muitas dúvidas e alguns têm pedido até o que não deve pedir. Como eu disse, é muito importante termos em mente o obreiro serviçal, o mordomo, o serviço em submissão à vontade do Pai. Agora coloca,
Com base nessa afirmação que eu fiz, o Evangelho de João 14,14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo que pedires em meu nome, eu vou farei. Será que realmente Deus dá tudo aquilo que a criancinha mimada pede? Alguns pais costumam agradar seus filhos em todas as coisas, né? O filho esperneia, o filho grita, o filho chora, e o pai faz das tripas coração para agradar o seu filho. Será que Deus realmente faz isso, dando tudo aquilo que os filhos querem para agradar a ostentação, o orgulho, o egoísmo de um filho mimadinho? Quando Deus quer provar e humilhar, Ele até pode dar para que a pessoa entenda quão terrível, quão egoísta, quão mesquinho eu fui, insistindo, batendo na porta de algo todos os dias, incessantemente na porta de Deus, até que o Senhor abriu a porta, até que o Senhor concedeu o que eu queria. E hoje eu entendo as sequelas da minha escolha, os desdobramentos da minha escolha. Mas que nós precisamos entender aqui em profundidade é que tudo o que pedirmos correlacionado com a obra, com a perfeita vontade do Pai, em harmonia com o Espírito do Pai, o Espírito da vontade do Pai, nós receberemos. De certo, um grande percentual, nem tudo o que pedimos a Deus nós receberemos. Para que o pastor Fernando precisa de uma Ferrari F60? Ou talvez de uma Porsche Cayenne, morando aqui nesse bairro onde eu moro, próximo a uma favela? Não há necessidade de eu ter um carro como esse. Eu não tenho nem onde guardar. Eu não tenho nem uma casa, eu pago aluguel, né? Quando eu olho para as minhas condições financeiras, tem coisas que seriam incabíveis pedir. Tendo ciência do que é incabível, inconveniente, por que pedimos coisas inconvenientes a Deus? Então entendamos que esse versículo está num contexto da harmonia com a verdadeira vontade do Pai. Veja no versículo 15. Se me amardes, eu obedecerei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Como eu disse, é muito importante termos em mente aqui que o Senhor está, de certa forma, dispensando o compromisso e a ordenança do serviço em continuidade à obra que Ele iniciara. Desde o chamado de Abraão, passando por Moisés, por todos os profetas, cumprindo a profecia no próprio Cristo, Messias que estava ali diante deles, e agora sendo delegada a eles, dar continuidade a esta obra. Algo muito interessante que João tinha em sua vida particular era a adoração. Então é muito importante que os discípulos vivessem uma vida de adoração ao Filho de Deus, tendo o Filho de Deus como mediador, sendo consolados e equipados pelo Espírito Santo para viverem uma vida de adorador. Mas note algo muito importante que está contido neste versículo 14, versos 15, que é de obedecereis. O ponto de partida muito importante para sermos verdadeiros adoradores e mantermos a comunhão com Deus é essa condição voluntária da obediência. Muito cuidado pela forma como você está sendo ensinado o que é ser adorador. Às vezes você pensa só porque você tem uma voz bonita, está cantando num grupo e toda a igreja fica impressionada com a sua voz, ou você tocando o seu instrumento, com a habilidade, a competência que você tem, você pode pensar que você é um adorador. Muito cuidado, porque muitos levitas cultuavam o Deus Sol dentro do templo e eram homens consagrados. Veja Ezequiel capítulo 8. Veja o grupo dos fariseus, veja o grupo dos saduceus que adoravam mais a César
do que o Senhor Jesus Cristo. Estavam diante do verdadeiro, mas adoravam César, porque tinham medo e receio de perder toda a sua riqueza. Então, muito cuidado. O fato de você ter posição na igreja, ser um musicista na igreja, ter uma voz bonita na igreja, isso não é fator que consolide a tua salvação. A salvação é obtida pela obediência. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que é ser adorador em espírito e em verdade? Algo que eu já afirmei alguns instantes atrás, é estar em harmonia e sensibilidade à vontade do Pai pela presença do Espírito Santo em nosso viver. Isso é ser adorador. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Você ama a Deus, né? Esses louvores que a gente ouve aí na indústria da música gospel, eu sou adorador, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Mas é interessante que parece que esses adoradores amam mais os bens materiais que o próprio Deus. E eu duvido que iriam fazer a obra se não tivessem as suas contas bancárias bem abastadas. É deprimente saber que 60 pastores em Goiás, buscando provisão e subsistência para as suas igrejas e empresas, se renderam às confrarias maçônicas, buscaram na maçonaria sustentação para continuarem pregando o evangelho. Algo terrível, né? Aqui está dizendo: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Até para você ser adorador, até para você oferecer um sacrifício de louvor, você precisa do ajudador. Você precisa do encorajador. Para pregar o evangelho, você precisa do encorajador. Para quê? Para que a sua carne nunca se glorie, dizendo: olha, é pela minha força, pela minha capacitação que o evangelho está expandido. Não. Você é uma ferramenta usada por Deus. O Espírito que está sobre a tua vida que está te usando. E o Espírito Santo, ele usa quem ele quiser. Ele usa o bruxo Balaão para profetizar a bênção, usa os insetos, usa um animal, usa o jumento. O Espírito Consolador usa quem ele quer. Usa o vento, usa o fogo, usa a terra, faz a terra tremer, faz o pneu do carro furar, faz qualquer... Ele é um agente divino, pois ele é o próprio Deus. Então entenda que você, para servir, para adorar, qualquer tarefa que você exerça, você precisa do Consolador. É interessante que o Consolador, ele é utilizado, não só utilizado para se referir a Jesus Cristo como Consolador, mas também ele é utilizado para o Espírito Santo. Os termos são, de certa forma, utilizados para as duas pessoas divinas. O Consolador, o Paráclito, o Ajudador, aquele que vai capacitar os obreiros a fazerem a sua obra, para que fiquem para sempre, para que eu fique para sempre convosco. Como eu disse no início da primeira mensagem, também no início desta mensagem, os discípulos estavam tanto que preocupados, pensando: e agora? O que será de nós? Como desenvolver a obra? O que será de nós sem o Mestre? Se ele está dizendo que vai para junto do Pai, que ele vai se afastar de nós, ele vai por um caminho que nós não podemos ir. Então nós vemos aqui que o Espírito Consolador, o Espírito que vai ressuscitar o Senhor Jesus dentre os mortos, vai estar ao lado dos apóstolos para darem continuidade à obra assim comissionada pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade, o Espírito, Ruach Elohim no hebraico, o Espírito do Deus Altíssimo é Espírito da verdade. Era o Espírito que usava o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Note que ele fala aqui: o qual o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Não que o Senhor não queira se dar, pois ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É que as pessoas não querem a verdade. Digo isso debatendo com algumas pessoas, principalmente no chat, quando eu estou assistindo alguns vídeos, numa aula de filosofia ou numa aula de ciências políticas. A gente fala uma verdade, a gente constata, a gente faz algumas afirmações como:
Marielle Franco recebia dinheiro do crime organizado, do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. E tem gente que fica indignada. Isso é uma mentira. Porque está pegado a uma pessoa que é mentirosa e a ideologia de um partido que é uma mentira. E quantas coisas mais simples dentro de casa. Você está provando que 1,0 mais 1,0 igual a 2,0 e nem matematicamente você comprovando essa verdade para a pessoa não aceita a verdade. Ela prefere um engodo. Como muitos que servem a certas organizações, eles afirmam que o Espírito do Senhor Javé, o Espírito da verdade, é como se fosse eletricidade, é como se fosse um agente ativo, mas não tem ele como Espírito divino. Acabei de afirmar alguns instantes atrás, com base em Mateus capítulo 12, que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas existem organizações religiosas, alguns deles estão passando aqui na porta agora, né, que afirmam categoricamente que é simplesmente uma energia elétrica, uma energia sem sentimento, sem volição, e que não é o próprio Deus. Complicado. Tem pessoas que, como disse o versículo 17, o mundo não recebe. O sistema religioso mundano, pagão, está na mentira e quer permanecer na mentira. Querem salvação por meio de homens. Querem estar firmes em homens que vão morrer e vão prestar conta de suas vidas e às vezes já estão condenados, mas não querem receber, não querem tomar posse, não querem ser receptáculo, não querem ser habitação do Espírito Santo. Mas veja que ele fala, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará convosco. Veja que ele fala aqui, dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Ele já faz uma alusão aqui de quando viria esse prêmio, de quando viria esta bênção da presença do Consolador. Quando eles verdadeiramente ali no dia de Pentecostes, depois de terem visto o Mestre ressurreto, ter tocado no Senhor Jesus Cristo em corpo ressurreto, 50 dias após a crucificação, na celebração do Pentecostes, ali estariam eles recebendo esta dádiva, essa promessa profetizada por Joel, lá talvez 850 a.C., quando ele disse que o Deus Altíssimo, o Espírito do Deus Altíssimo seria derramado sobre toda a carne. E eles receberiam capacitações, faculdades, dons espirituais, os velhos seriam revigorados, os jovens teriam visões, sonhos, os dons espirituais assim repartidos sobre todo aquele que confessasse e cresce de todo o coração que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita coisa ainda havia a ser revelada neste texto, mas eu vou parar aqui a mensagem. O tempo se estende e eu não quero que você fique cansado aí no YouTube assistindo a esta mensagem, mas não faltarão oportunidades. Basta você ligar todos os domingos no canal da Remanescente Cristã Filadélfia às 9 horas da manhã e assim juntos nós compartilharemos a palavra e o conhecimento da verdade do reino de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de pregar a tua palavra, de disseminar, compromissado com o seu Espírito, com a tua palavra e com a tua vontade, que é de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Obrigado pela tua presença, obrigado por esta oportunidade. Senhor Jesus, eu te clamo pela Remanescente Cristã Filadélfia, por aqueles que aqui se encontram, Pai Santo, pelos nossos parceiros, colaboradores, aqueles que nos ajudam, Pai Santo. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado pela obra que o Espírito Santo tem feito na vida de cada um deles. Visita neste momento a Vandete, visita neste momento, Pai Santo, o Elton, a Silvana, a Meriardes, Pai Santo. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas vidas. O Senhor disse que o Consolador estaria para sempre convosco, e assim, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo possa agir e interferir, nos livrar do mal, nos impedir de pecar,
agindo e cumprindo esse trabalho lindíssimo, o teu propósito de nos santificarmos para Ti e vivermos para sempre para Ti. É o que queremos, é o que desejamos, em nome do Senhor Jesus. Afugenta todo o mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nessa semana. Amém? Não perca na próxima quarta-feira, às 14 horas, o nosso culto de adoração e intercessão aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Quarta-feira, às 14 horas. Que Deus abençoe a todos. Receba a bênção apostólica. Que o amor do Deus Altíssimo, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito seja com a Remanescente Cristã Filadélfia até a vinda gloriosa do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana de vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor.